levando em conta o cenário que a gente tem, as academias do jeito que elas estão funcionando, que tipo de pessoas a gente está recebendo, que oportunidade de negócio que a gente tem agora, oportunidade de negócio, e o quanto que a população mundial está precisando da educação física, o que um profissional de educação física, um professor de academia, deveria se preocupar nas atividades que ele conduz, com essas 4 coisas. Então, se você pensar no aspecto financeiro, no aspecto comercial, no aspecto de posicionamento, no aspecto de imagem, no aspecto de saúde pública, no aspecto de educação física, um professor de academia deveria se preocupar com 4 coisas: prescrever um treino apropriado para a pessoa, corrigir esse aluno enquanto ele estiver colocando em prática esse treino, ou executando a programação que você sugeriu. O professor deveria ensinar tudo que está relacionado ao contexto do aluno, porque, por exemplo, se a pessoa estiver querendo emagrecer, não adianta nada ela treinar mais se ela chegar em casa e comer uma besteira. Mas isso não é coisa de nutricionista? Sim, é coisa de nutricionista, mas tem coisa que eu posso evitar, tem coisa que eu posso informar, tem coisa, inclusive, que eu posso usar como conhecimento para despertar o interesse da pessoa para ela procurar uma nutricionista. Tá bom? Essa história de motivação, galera, é óbvio, é claro que a motivação deve depender da gente, professor, e não depender do aluno. Se você pensar, galera, a maioria da população não tem força suficiente para se autogerenciar no relacionamento com o exercício físico. A gente tem uma baita dificuldade. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de treinar ali disciplinadamente. E os motivos são vários. Uma pessoa normal, então, vai ter mais motivos para não conseguir se dedicar. Então, é óbvio que um professor, ele não só pode, como deve ajudar o aluno nesse processo de motivação. É, sim, uma tarefa dele. E se você pensa diferente, eu fico te perguntando, a cargo de quem que deveria ser a responsabilidade da motivação, né? Do aluno, ele já pagou, ele já se inscreveu, então, cara, de te falar que isso não tem funcionado. Os números, eles são assustadores. A maioria das pessoas que começa a se exercitar interrompe de maneira surpreendente antes de completar 90 dias. A maioria. Então é óbvio que a maioria dos nossos clientes não tem a menor condição psicológica para desenvolver hábitos que estão associados à disciplina, à repetição, à dedicação, não tem a menor condição e eles, obviamente, precisam de ajuda. Isso é uma ótima oportunidade para a gente, galera. Apesar de muitos professores e até alguns donos já terem desacreditado nisso, eu não. Eu continuo persistindo e continuo baseado em experiência, né? Porque onde a gente tem feito o trabalho e seguido essas 4 orientações aí, os resultados são impressionantes. A gente faz efetivamente uma mudança importante no comportamento dos clientes. E nesse processo, os professores são muito importantes. E eu vou falar mais, eles não são tudo. Tem outros recursos que a gente pode usar que estão fora do professor. Eu prefiro apostar no professor. Eu acho, por exemplo, que o discurso do professor pode ter um poder gigante. Pode ter. Nem sempre tem, mas pode ter. Eu, por exemplo, eu sou um pouco avesso a fazer essa história de frequência premiada, por exemplo, se o aluno vier 4 ou 5 vezes, ou 20 vezes no mês, ele ganha um prêmio. Eu sou um pouco contra. Eu aceito meio contrariado, porque eu acho que a palavra do professor ela é muito mais poderosa do que um brinde, ou seja lá o que for. Ou pior, ou melhor, se eu depender de um brinde para o aluno vir, então eu não preciso de professor. Eu só fico dando brinde para os alunos. Então, de novo, sem fazer julgamento de preço, de hora-aula, nada disso. Não é hora da gente falar disso. Eu, sim, todos os trabalhos que me envolvo, todo o material, toda a minha linha de raciocínio, toda a meu conteúdo das consultorias e no que eu acredito nas academias está vinculado à figura do professor desempenhar esse aspecto motivacional. Então, hoje o que eu trago para vocês é as academias fazem pouco treinamento com as equipes trabalhando essas 4 coisas. Prescrição, vai bem. Correção, mais ou menos.
ensinar e motivar. Essas 4 coisas devem ser a tarefa dos professores. E quando eles desempenham mais ou menos essas 4 coisas, galera, os números da academia vão lá para o alto. A taxa de renovação sobe, o número de ativos sobe, o número de clientes que alcança o objetivo explode e alguns números caem, por exemplo. O volume de perda que a gente tem por mês baixa significativamente. Não sei se vocês sabem, mas as academias perdem de 8 a 11% dos ativos dela por mês. Quando você faz um trabalho bacana baseado nesses 4 pilares, o número cai para 5, para 4, para 3, e é um esforço danado, mas vale a pena. Então, as academias deveriam treinar mais essas 4 coisas. Fala, Meris, mas pô, a gente está perdendo o professor então, cara. Essa é uma contingência, é uma situação, é uma coisa que a gente está enfrentando. Agora, você tem que pensar no teu negócio de você tentar achar soluções, né? Se você vai pegar um professor com pouca experiência ou um estagiário, esses dois, seja um ou seja outro, eles precisam ser mais treinados, entendeu? Se você não fizer o treinamento dessas pessoas, desses profissionais, você vai ter pessoas que no aspecto de atendimento são cordeiros, são bobinhos, são ingênuos, ficam lá andando com a mão para trás assim, acreditando que a melhor coisa é ter prescrito o treinamento e feito uma correção. É cordeiro, é fofinho, é cuticute. Eles são praticamente inúteis. Se você não desenvolver essas 4 coisas, prescrever, corrigir, ensinar e motivar, galera, essas 4 habilidades, você vai ter uma equipe de cordeiro, quando você poderia ter uma equipe de leão. Leão, galera. De novo, eu estou considerando que as academias têm perdido professores com muita experiência. A cada dia que passa, a gente está perdendo mais professores para o personal. E ó, tá tudo certo. Que aí vai, boa sorte. Se der personal aqui na academia, melhor ainda, porque já fica por aqui, tá tudo certo. Não estou fazendo julgamento. O que eu estou falando, para você que é líder, é com quem fica. Com quem fica, você precisa treinar essas 4 coisas.